Agora vamos ver um exemplo de regressão linear simples. Então eu tenho aqui a absorbância e o valor de concentração para 5 amostras. Então eu quero encontrar uma função do seguinte formato: a absorbância é igual ao coeficiente linear mais um coeficiente angular vezes a concentração mais o resíduo. Onde um modelo que eu vou utilizar é um modelo de regressão pelo método dos mínimos quadrados ordinário simples. E esse modelo será dado por x, né? X que vai ser meus valores de concentração vezes os coeficientes, a estimativa do coeficiente linear e do coeficiente angular. Então, colocando esses dados na forma matricial, então eu tenho o meu vetor y, vou chamar isso aqui sempre de y, o valor que eu quero prever. Então, eu tenho os valores de 0,45, 0,50, 0,68, 0,74, 0,93. Então, eu tenho um vetor. E x, eu tenho a minha matriz. Para estimar o coeficiente linear, eu tenho nessa coluna os valores 1, todos iguais a 1, e na segunda coluna os meus valores de concentração. E aqui o meu vetor B, que são os parâmetros que eu quero estimar. O B0, coeficiente linear, e B1, coeficiente angular. Então, basicamente, a escrita disso fica 0,45 é igual a B0 mais B1 vezes 0,1, que é a concentração, mais um erro, mais um resíduo. Segunda amostra, 0,50 é igual a B0 mais B1 e assim por diante, até a quinta amostra. 0,93 mais B0 é igual a 0,93 é igual a B0 mais B1 vezes 0,5 concentração mais um resíduo, mais um erro. Então, observe que os valores de coeficiente linear e coeficiente angular se mantêm o mesmo para todas as equações. Então, nós vimos que a determinação dos coeficientes é dado por essa equação, pseudo-inversa de x vezes y. Então, esse carinha aqui, x transposto x, então nós temos isso aqui. Então, x transposto, a matriz x transposta, vezes x, e eu vou tomar a inversa dela, e aqui eu tenho x transposto vezes y. Então, o produto aqui, esse primeiro produto, essa linha por essa coluna, no caso, eu vou ter o número de amostras que eu estou trabalhando para construir o meu modelo de calibração. Quando eu multiplico essa linha por essa coluna aqui, eu tenho o somatório de x. Aqui, quando eu tenho multiplicação desta segunda linha pela primeira coluna, eu também teria o somatório de x. E quando eu faço a última multiplicação desta coluna, né, os valores de x, por ele mesmo, eu tenho os valores somatório de x2. Então, aqui eu tenho uma matriz quadrada, simétrica, onde o primeiro elemento é o n, depois o somatório de x na diagonal secundária, e na diagonal principal o valor de n e o valor do somatório de x2. E aqui, quando eu faço essa multiplicação de x transposto y, eu vou ter um vetor. Então, no primeiro valor do meu vetor, eu vou ter o somatório de y, e o segundo valor do meu vetor, o somatório de x vezes y. Então, resolvendo isso daqui, esse produto aqui, né, resolvendo esse produto aqui, aqui dentro, né, o x transposto x, eu vou ter esse valor aqui, 0,5, né, que é o valor de n, o produto, o somatório de xi e o somatório de xi ao quadrado. E aqui, este carinha aqui, esse produto aqui, né, de x transposto y, eu vou ter esse primeiro valor, que é igual ao somatório de y, e o segundo valor, que é o somatório de x vezes y. Então, eu tenho esse vetor desse segundo lado. Só que aqui eu tenho que tomar a inversa desse carinha aqui, de x transposto x. E tomando a inversa desta matriz aqui, eu tenho essa outra matriz, com os valores de 1,1 e 10 na diagonal principal e menos 3 na diagonal secundária. Então, o valor de B, eu tenho esta matriz aqui, que é dado pela inversa de x transposto x, vezes esse vetorzinho aqui, que é o valor de x transposto y. Então, fazendo essa multiplicação, eu tenho o coeficiente linear igual a 0,30 e o coeficiente angular igual a 1,20.
Então eu tenho isso daqui, basicamente a minha curva analítica, né? Tem a concentração e os valores de absorbância e os valores dos 5 pontos amostrais, e aqui a minha reta com coeficiente linear 0,30 e coeficiente angular 1,2. Então, a minha equação é igual a absorbância, né? O meu modelo é igual ao valor de absorbância, é igual a 0,30 mais 1,2 vezes o valor de concentração. E aqui os valores de concentração prevista. Então, o valor medido 0,45, previsto 0,42. E assim por diante para cada amostra. Até a última amostra, o valor de absorbância medida 0,30 e previsto 0,90. E essa curva aqui eu tenho um R2 de 0,9639. Então, esse aqui é o meu modelo da forma que nós escrevemos assim, uma equação geral. Então, é igual o Y é igual a 0,30 mais 1,2 vezes x, ok? Mas vamos continuar. Normalmente, em quimiometria, representamos também o valor de y, né, que no caso é a absorbância, e o y previsto. Então, observe que os gráficos aqui são bem semelhantes, ou seja, eu tenho essa relação, só que aqui eu tenho a minha curva analítica, então esta reta aqui, né, essa reta que eu estou observando é a minha curva analítica, onde eu tenho os coeficientes, coeficiente linear e o coeficiente angular calculado, e essa reta aqui, onde eu tenho o valor real, né, o valor medido, o valor de referência e o valor previsto pelo modelo, aqui eu já tenho a reta identidade. E quanto mais próximo da reta identidade, melhor é o meu modelo. Esta observação aqui não é dada, não é visto, não é comum ser colocada quando eu faço uma curva analítica. Mas é interessante utilizarmos isso aqui é muito utilizado em quimiometria. E nós vamos ver por que utilizamos o valor de referência do meu valor y, né, a variável que eu estou medindo, e o valor previsto pelo modelo, e dado aqui pela reta identidade. Então, o problema da calibração univariada. Na análise instrumental, para mim ter esta calibração univariada, eu preciso ter uma relação linear entre os meus valores de concentração e a minha resposta instrumental, resposta, vamos colocar, do meu sensor de forma geral. Só que na prática, muitas vezes, a medida instrumental não é seletiva para o analítico que eu estou observando, principalmente em amostras reais, onde normalmente nós trabalhamos com misturas muito complexas. E assim, a resposta instrumental não é linear. Então, acaba que eu não tenho aquela linearidade, como colocado aqui como sendo o ideal. Então, muitas vezes eu tenho isso daqui, uma relação não linear. O que é feito em muitos casos é utilizar somente uma parte, ou seja, um início da curva onde ela é aproximadamente linear e fazer uma curva ali. Só que fica muito restrita a uma parte muito pequena. Então, quando ocorre esses casos, ou seja, eu não tenho uma boa seletividade para minha amostra, para o meu analítico de interesse, acaba que eu tenho esses problemas. Ou seja, eu não consigo um bom modelo para o meu analítico. Então, como resolver este problema? Né? Uma forma é reduzir a faixa analítica de trabalho. Às vezes, a depender do problema, essa faixa pode ficar muito estreita e não ser uma boa faixa para utilização real, ou utilizar a calibração multivariada. Nesses casos, em vez de eu utilizar a resposta em somente um ponto, ou seja, ter apenas um sensor, eu utilizo vários pontos do meu espectro, ou seja, eu construo um modelo com vários sensores. Só que agora, como nós vimos ali na nossa curva de calibração, a resposta instrumental do sensor é a minha variável dependente, ou seja, a resposta do sensor ela tem que depender da concentração do analítico que eu estou observando. Então, por isso que lá a absorbância é o meu y e a concentração é o meu x, porque realmente a concentração é a minha variável independente no modelo.
e os valores de absorbância, ou seja, os valores do sensor, são as variáveis dependentes, porque elas dependem da concentração do meu analito. E se você prestou atenção no início da primeira aula de calibração multivariada, eu falei que nós queremos prever alguma propriedade de interesse através de medidas instrumentais. No caso, medidas instrumentais são as variáveis dependentes. Então, nesse caso, utilizamos regressão multivariada, mas não a regressão direta, e sim uma regressão inversa. Por que regressão inversa? Porque eu vou estar alterando a relação de dependência entre as minhas variáveis. Eu vou chamar de y não a variável dependente, mas sim a variável independente, ou seja, a variável que eu quero modelar, e vou chamar de x as minhas várias variáveis dependentes, ou seja, as minhas respostas instrumentais, ou seja, a resposta dos meus sensores. Elas são dependentes. Dependentes de quê? Dependente da concentração do analito na minha amostra. Então, para cada amostra eu vou ter um vetor de dados. Então, exemplos são arranjo de sensores, espectros, voltamogramas, cromatogramas. Esses espectros são espectros em gerais. Posso ter espectro de RMN, tanto de hidrogênio, carbono 13, espectro de infravermelho na região do médio, do próximo, então espectro em geral. O que devemos assumir? Respostas sejam lineares, que nesse curso vamos trabalhar somente com resposta linear, e as respostas são independentes e diferentes. Como ferramenta nós vamos utilizar, como sempre, a álgebra linear e a estatística multivariada. As vantagens da calibração multivariada. O maior número de variáveis reduz o meu erro, pois quanto maior o número de parâmetros que eu vou utilizando no meu modelo, menor o erro que eu vou obtendo, ou seja, menor são aqueles valores de erro. Só que não adianta encher o meu modelo de coeficientes, porque eu vou reduzir muito o número de graus de liberdade. Em relação ao número de graus de liberdade, nós vamos ver mais à frente. Análise na presença de interferentes conhecidos. O que são interferentes conhecidos? São aqueles interferentes que eu conheço, que eu adiciono eles, ou seja, que eles estão presentes nas minhas amostras de calibração. Lembra do início? Nós precisamos de um conjunto de calibração, um conjunto de validação e um outro conjunto de teste. Então, dentro do meu conjunto de calibração, todos os interferentes presentes ali, eles são os interferentes conhecidos, ou seja, o meu modelo vai conhecer, eu vou reconhecer, eu vou dizer para o meu modelo quais são os interferentes. Consigo fazer análise mesmo em baixa resolução e determinação simultânea de várias propriedades através de um único ensaio.